Hoje eu preciso compartilhar algo com vocês que me deixou arrepiada. Eu tive um sonho essa semana, daqueles sonhos que você acorda com o coração acelerado, sabe? Com aquela sensação de mistério no ar. E uma palavra que me veio nesse sonho que não saiu mais da minha cabeça: Joshua. Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Eu sou a Cris. Hoje é um domingo por aqui, mas eu quis vir compartilhar com vocês esse sonho que eu tive essa semana. Então vocês estão escutando esses barulhos externos, tá tendo festa nos vizinhos aqui do fundo, tá tendo festa nos vizinhos lá embaixo, porque aqui é um bairro de gente muito festeira, então tem festa em tudo quanto é lugar, né? Mas eu vou tentar contar pra vocês como foi esse sonho, porque eu precisava vir aqui contar a experiência que eu tive, não só do sonho, mas principalmente o que aconteceu depois desse sonho, né? Horas depois desse sonho, para vocês entenderem que legal que foi, que experiência. Para mim, assim, foi uma experiência mágica. Então, o sonho, gente, foi mais ou menos assim. Eu tava numa espécie de ritual, eu acho. Eu não sei explicar direito, porque eu já vi isso em algum lugar, mas eu não sei se é um ritual indígena ou se é um ritual africano. Eu sei que é aquele ritual onde, acho que são homens, as pessoas, elas, não dá pra ver se são homens ou se são mulheres, porque eles cobrem o corpo inteiro com aquela palha, sabe? Aquela palha, é um monte de palha, assim, então parece que há pessoas que nem tem pessoa ali dentro, parece que é só a palha que tá dançando. E aquilo girava, 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 e falava, e um monte de gente falando junto, e aquilo girando, 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 sabe? Sem parar, e eu ali, assim, hipnotizada, olhando para aquilo girando, para aquelas pessoas todas falando, e na hora que isso estava girando, só vinha essa palavra, Joshua, 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 e essa palavra aparecia em dourado, brilhando na minha frente, e Joshua, Joshua. Daí, de repente, um desses que estavam dançando com a palha, soltou um grito bem alto e falou assim, Joshua! E tudo se silenciou, tudo. As pessoas que estavam, só de eu lembrar eu já me arrepio. As pessoas que estavam conversando silenciaram, todas as vozes se calaram, depois desse grito alto falando essa palavra, sabe? E eu acordei e eu fiquei pensando, que sonho mais diferente. Era noite nesse sonho, tinha fogo também. Tinha, não muito fogo, tinha um pouco assim, sabe? Não era aquele fogo, que uma fogueira alta, mas eu vi que tinha fogo próximo dessas palhas. Eu não sei se o fogo estava mais a distante, se estava mais perto, eu não sei. Eu sei que tinha fogo por ali também, então tinha esse elemento fogo também no sonho. E eu estava ali paralisada, hipnotizada, assistindo tudo isso. E por incrível que pareça, eu estava me sentindo bem. Eu sentia um bem-estar olhando aquilo, sabe? Mas era como se eu tivesse hipnotizada com aquilo tudo, com a beleza daquilo tudo, porque aquilo pra mim parecia tão belo, tão... eu não sei explicar, eu só sei que era algo muito bom que eu sentia naquele momento em que eu estava assistindo esse ritual. Era como se esse ritual estivesse sendo pra mim, como se eu estivesse passando por esse ritual, sabe? E aí eu acordei me perguntando, o que será que essa palavra significa? Até então eu nem imaginava, né? Eu já tinha ouvido, acho que essa palavra em algum lugar, alguém falando, mas eu não lembro o que era. Eu não cheguei a pesquisar a fundo, nem a estudar a fundo para saber o que era, mas faz muito tempo, acho que na minha época de escola de gnoses, que eu estudei, escola de mistérios que eu estudei, eu tinha ouvido falar isso. Mas eu nem me lembrei, nem lembrava mais sobre o que era, o que significava, da onde que vinha, né? Eu sabia que era alguma coisa que tinha a ver com a Bíblia só. Mas não sabia o que era, pra mim que era Jesus, essa palavra, né? E eu pensei, será que eu tive um ritual com Jesus, né? Será que Jesus quer me falar alguma coisa? Será que tem alguma coisa ligada à religião, né? Porque faz muito tempo que eu tenho espiritualidade livre, eu não pratico mais religião nenhuma, né? Eu falei, será que isso tem alguma coisa a ver, esse ritual tem alguma coisa a ver com tudo isso, né? E aí quando eu acordei eu fui pesquisar essa palavra Joshua, para ver o que ela significava, né? Do jeito que eu vi ela escrita, era Joshua com acento no final ainda. Dessa forma eu vi ela escrita. E eu fui pesquisar essa palavra para entender qual o significado dela e para tentar entender um pouco mais sobre esse sonho que eu tive, né? O que ele poderia dizer a mais para mim, se tinha alguma coisa ali que ele poderia falar para mim. E eu descobri que essa palavra Joshua, ela tem origem hebraica, não é bem assim que ela escreve, mas ela tem um outro jeito de se escrever. E ela significa Deus é salvação.
o Deus salvação, alguma coisa assim. E também na Bíblia, esse Joshua, ele é um líder espiritual, sucessor de Moisés. E eu acordei esse meu dia inteiro depois desse sonho, eu fiquei com essa sensação estranha, não de medo, sabe? Não de preocupação, não de angústia, não de nada, mas uma sensação boa, uma sensação de bem, uma sensação de leveza, de paz, que eu não sei explicar como foi. Eu não sei dizer com palavras o que eu senti e o que eu ainda sinto quando eu lembro desse sonho. E depois de pesquisar essa palavra e descobrir o que ela é, né, o que significa, eu me perguntei, será que foi um chamado da espiritualidade? Será que esse nome é algum guia espiritual que está querendo se apresentar para mim? Será que é o meu mentor que está querendo se apresentar, que está querendo falar comigo de certa forma? E aí, como eu trabalho com energias, com sincronicidades, com o universo, com essas leis, eu pensei, bom, se eu posso ver alguma sincronicidade no meu dia, tipo o fogo, a palha eu achei até meio difícil de eu ver, né? Porque eu nunca vi palha na rua, nunca vi palha em lugar nenhum. Eu falei, bom, vai ser difícil eu ver, mas então eu vou ficar prestando atenção, atenta aos sinais, para entender se realmente esse sonho foi um chamado, o que foi que a espiritualidade quer se comunicar comigo, né? Para eu ver se tem alguma sincronicidade nisso tudo. E, gente, o melhor de tudo vem agora. Ouçam com atenção no que eu vou falar. Talvez essa tenha sido a parte mais doida desse sonho e desse dia. Horas depois, eu acho que no máximo umas 12 horas depois, não chega a ser 12 horas depois do sonho. Talvez, porque era de tarde que eu tava caminhando. Pode ser umas 12 horas depois desse sonho. Eu tava caminhando pela rua com a minha prima e com a minha mãe, e andando, de repente eu olho pro lado, no chão, tinha um montinho de palha, desse tamanho, jogado no chão. Exatamente a mesma palha que eu vi naquele ritual do meu sonho. Era como se alguém tivesse... Eu me arrepio inteira só de eu falar isso pra vocês. Era como se alguém tivesse tirado aquela palha, tirado um pedaço daquela palha e deixado ali no chão, bem naquele momento onde eu ia passar. E eu tive certeza naquela hora que isso foi um sinal do universo, um sinal da espiritualidade me dizendo que ela estava ali, não só no invisível, mas no visível, que tinha se materializado, que aquela era a sincronicidade, era o sinal que eu estava precisando, era o sinal que eu estava esperando da espiritualidade, que sim, que realmente foi um ritual que eu passei, um ritual que eu entendi que esse ritual é um ritual de transformação na minha vida a partir de agora, de um portal que está se abrindo para mim, uma nova fase na minha vida de expansão, de cura, de curar as pessoas, sabe, com o meu trabalho. Então é como se a espiritualidade estivesse me dizendo, sim, você está no caminho certo, você ouviu o chamado, nós estamos aqui, nós estamos com você. Gente, foi incrível, porque em todo esse tempo que eu estudo a espiritualidade, faz mais de 15 anos eu acho que eu estudo espiritualidade, lei da atração, energia, sincronicidade, tudo que vocês possam imaginar. Pela primeira vez eu tive esse sonho, eu tive essa confirmação. Porque eu me lembro que o ano passado, há 2 anos atrás, eu não me lembro quando que foi que eu fiz o curso na Escola de Mistérios. E lá eles falaram pra gente que realmente a gente teria uma experiência, várias experiências por sinais, quando a gente estivesse evoluindo e passando de fase. Em sonho, muitas vezes, esses portais seriam abertos pra gente. E eu acho que esse foi um dos primeiros portais, pelo menos o que eu percebi. Porque eles falaram que tem alguns que a gente talvez nem perceba, mas esse, eu entendi que foi como se fosse um dos primeiros portais que eu passei. E o fogo que estava ali, ele simboliza a transmutação, ele simboliza a mudança realmente, né? Então eu acho que tem uma mudança muito grandiosa que está vindo na minha vida. Até mesmo porque eu tenho um certo... alguma coisa que se manifesta no meu corpo físico quando eu tenho uma mudança muito grandiosa chegando na minha vida. Ele parece que tem uma bola de tênis aqui na minha garganta. Ó, tá vendo? Eu faço assim, eu sinto, às vezes me dá falta de ar, eu sinto como se tivesse com... Sabe borboletas no estômago que falam? E às vezes até me dá falta de ar. Então sabe aquela sensação de que algo bom está para acontecer? Que você fica aquela sensação de ansiedade? Eu sempre tinha isso, desde a minha infância, quando eu ia pra praia, eu sempre tinha isso. E é do mesmo jeito que eu tô sentindo agora, é o que eu sentia lá. Então eu sei que
que o meu corpo sabe que eu vou passar por essa transformação, a minha mente sabe que eu vou passar por essa transformação. E o meu corpo ele tá dando sinais físicos, só que eu ainda não sei o que é essa transformação. Eu só sei que é algo muito bom e algo grandioso, mas eu ainda não sei o que é. Só que eu falei pro universo que eu estou preparada. Essa semana eu tomei algumas decisões também, eu vou colocar no próximo vídeo pra vocês, no vídeo que eu for trazer nessa semana ou nas próximas semanas, eu vou colocar pra você da minha decisão que eu tomei, pra vocês entenderem como eu abri espaço pro universo pra deixar que as coisas realmente acontecessem na minha vida a partir dessa decisão. Mas é um assunto pra um outro vídeo, tá? Hoje eu quero contar pra vocês como que foi essa minha experiência. E aí, eu nem fazia ideia que existia diário espiritual. E aí eu comecei a escrever o meu. Então, sempre que eu tiver alguma coisa diferente, eu quero trazer pra vocês aqui. Não tô dizendo que eu vou trazer com certeza. Talvez eu traga, porque às vezes eu esqueço de anotar. Eu esqueço, porque eu tenho 1000 coisas na minha cabeça, então às vezes eu esqueço das coisas, né? Mas eu vou procurar trazer pra vocês cada experiência que eu tiver aqui para compartilhar com vocês, para mais pessoas saberem também das sincronicidades, dos sonhos, né? E se conectarem com o momento presente, entender que isso que a gente vive às vezes não é só um sonho, um simples sonho. Às vezes é algo que você passou em sonho, no teu astral, né? De repente lá no astral eu passei por essa mudança. E eu sinto isso no meu físico, já faz, eu acho que um pouco menos de uma semana que eu tô sentindo isso na minha garganta. E essa falta de ar, esse frio na barriga, sabe? Uma coisa de que algo muito bom tá prestes a acontecer. Eu não sei o que é, de verdade, eu não faço ideia do que possa ser. Mas eu aceito o universo. Eu aceito de coração aberto isso que tá vindo pra mim, porque eu sei que é algo grandioso, que é algo que vai mudar a minha vida. E eu quero vir aqui compartilhar com vocês. E você? Já teve algum sonho assim? Com rituais, com portal, com algo que depois você não conseguiu deixar de ficar prestando atenção no dia seguinte? Seja uma palavra, seja algo que você viu, seja alguma coisa diferente? Conta pra mim aqui nos comentários. Se você quiser, eu te ajudo a codificar esse sonho. Se você quiser também começar a registrar esses sinais, começa hoje. Começa junto comigo aqui. O invisível, ele sempre fala com a gente. Só que às vezes a gente não tá desperto ou desperta pra poder ouvir, pra poder perceber, né? E se esse vídeo te convidou a despertar, curta, comenta, compartilhe, ative as notificações. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, já se inscreva, tem muita coisa aqui. Não é um canal de um nicho só, eu trago rotina, eu trago espiritualidade, eu trago corpo, saúde, bem-estar, eu trago muitas coisas aqui, inclusive humor nos meus shorts. Se vocês derem uma olhadinha nos shorts que eu tenho por aqui, tem bastante humor falando de lá de uma personagem que eu criei para manifestar a lei da atração de uma forma inversa, né? De uma forma mais divertida, para manifestar aquilo que a gente quer de uma forma mais divertida. E eu vou falar para vocês, eu já tô tendo o resultado das coisas que eu estou manifestando, tá? Então, se inscreve nesse canal, compartilha com quem você acha que vai gostar também de ouvir esse tipo de coisa. E eu espero muito ver vocês em breve por aqui. Um kiss da Cris.